Tela preta, em vermelho, coletiva Carochinhas, aninhando afetos, tecendo resistências. Um besouro azul ilustrado atravessa a tela. Durante os depoimentos, passam registros das ações da coletiva. A coletiva nasce Sentada no sofá, Júlia Prudêncio. em 2016. Coordenadora. Como projeto de trabalho de conclusão de curso. Mulher branca, cabelos longos, castanhos. Lá na Unicamp. A nossa afinidade não era só pessoal, mas também de temáticas, de... Karen Meza, coordenadora. Até de interesses estéticos, políticos. E aí a gente começa a estudar Fotos os de contos espetáculos. dos Grimm, naquela época querendo estudar cenicamente a violência da versão original dos contos. E aí dentro do conto do Barba Azul, a gente descobre um viés de violência de gênero, para além da exploração cênica do que são as formas de violência de gênero, a gente vai descobrindo depois esse outro viés, que é a das resistências de gênero também. Junto disso também, eu queria muito sair do espaço caixa preta. Eu queria muito ir pra rua, eu queria muito Karen. interagir com outros espaços. Mulher branca, cabelos E curtos. aí, em 2018, Júlia. a gente se aprofunda nessa brincadeira que a gente faz com friccionar essa história antiga com a nossa realidade atual e com as nossas realidades políticas também. Karen. Então, começou numa disciplina, foi para uma experiência num espaço público, controlado ainda, que era o CIS Guanabara. Depois a gente foi para uma outra experiência num espaço público muito mais complexo, que era a Estação Cultura. Vídeos dos espaços e todos citados. os fluxos de pessoas que tem na Estação Cultura e tudo que tem nos arredores de lá, porque chegar até lá já era parte do trabalho. É importante dizer também que, como contrapartida desse projeto, a gente fez uma oficina de teatro Júlia. para atrizes e não atrizes. Então, a partir do momento que você entrava para fazer a oficina, Fotos das que oficinas. você atualizava o mito, transformava em cena, a gente acabava vendo um pouco da realidade daquela mulher sem precisar que ela falasse isso. A gente via na cena isso acontecendo, no que ela criava, nas dramaturgias que surgiam ali. E essa intenção da coletiva, que antes era de se fortalecer dentro daquele grupo, e agora é muito mais de expandir e dialogar e ter encontros artísticos mais potentes com pessoas múltiplas, né? E também romper a barreira mulher cis, que não cabe mais, não faz sentido. A gente tá vivendo uma realidade mais complexa agora das pessoas poderem ser quem elas são, né? E ter a experiência do feminino de qualquer forma no corpo Karen. vai trazer violências que a gente acha que devem ser expostas, né? Não só as violências, mas primeiro a gente vai por essa via, né? E depois a superação disso, né? Júlia. E aí, quando o grupo se desfez, eu cheguei até a pesquisa de mestrado. O mote da minha pesquisa era realizar essa oficina, trazer outros sujeitos para trabalhar comigo, para a partir daí conseguir escrever tanto sobre o que foi aquela experiência em 2018 que me deu um comichão, assim, por continuar, como também quais eram os caminhos que a gente podia tomar a partir dessa experiência pedagógica, dessa experiência que é poético e política também, e que, acima de tudo, me fazia entender Gravações de o meu videochamadas. lugar nessa brincadeira toda, que é ser artista no Brasil dos anos 2020 e tantos, assim, no panorama político em que a gente vive, tentando encontrar motivos para continuar aí na lida. Karen. E aí a gente se distancia, pandemia, e agora a necessidade de voltar para a rua e voltar a olhar para as pessoas e voltar a interagir e fazer um pouco esse resgate mesmo, assim. Então eu vejo um pouco essa coisa que sai muito do privado e vai se expandindo para o público. Então a gente pega esse período de se entender não mais como um grupo de teatro, Catarina Glória. mas como uma incubadora, um ninho de projetos poético-críticos, esse lugar poroso de que pessoas vêm, Coordenadora. passam e saem. E daí eu fui entendendo a produção também enquanto pesquisa. Daí a gente conseguiu pensar, não, então o que nós queremos fazer? Mulher branca, cabelos longos. Né? E daí começaram a vir as escritas. Das primeiras tentativas que a gente tem de entrar novamente nesse fluxo de editais, a gente conseguir ser contemplada. E justamente com um edital que eu acho que foi muito simbólico. Foi um edital de premiação por histórico de realizações. Ambiente externo, pessoas vestidas de vermelho e preto A caminham. residência ela foi pensada
a partir desse disparador de trazer pessoas, não só de outras realidades geográficas, mas de outras realidades políticas, de outras identidades de gênero que nós não vivemos. E eu acho que essa ideia do mito que a gente traz, que é o mito da Ariadne, desse desenrolar dos fios, ele está presente também, não só na cena que a gente faz, mas na idealização desse projeto. Tela preta. Em vermelho, conta-se que no centro do labirinto de Creta vivia trancafiado um ser bestial meio homem meio touro. Para mantê-lo manso, todo ano alguns jovens eram forçados a adentrar o lugar servindo-lhe de alimento. Apaixonada por um dos escolhidos para esse sacrifício, a princesa Ariadne oferece ao moço um velo de lã que deveria ser desenrolado para marcar o caminho e trazê-lo de segurança para seus braços. Tendo o mito de Ariadne e do Minotauro como provocação, a coletiva se propôs a percorrer os labirintos da cidade de Campinas, não das bordas para o centro, como no mito, mas ao contrário. Então a gente teve um primeiro momento de reconhecimento, de chegar mesmo, né, de unir esse coletivo. Registros um segundo em vídeo. momento de levar isso para a rua e entrar em atrito com a cidade. E sempre pensando em mapa, em questões afetivas pra gente, em trajetos, em como dialogar com as ruas da cidade, com estímulos que a rua dá pra gente e o que esses estímulos têm a ver com de onde eu vim, como eu tava, pra onde eu quero ir, né, essas coordenadas. O que eu pude fazer enquanto produtora é planejar tudo que estava nas minhas mãos. Eu gosto muito de um termo que é em espanhol, e plantear tudo aquilo que viria. Catarina. Que é imaginar, idealizar, pensar sobre, né? Se isso acontece, o que eu terei que fazer? E claro que eu não estive sozinha, né? Porque a partir do momento que eu soube, a gente teria que dar conta de uma produção, de um evento desse porte, com tantas instabilidades e maleabilidades quanto que a gente estava planejando, eu chamei a Fefa para estar junto, né? A Fernanda Nunes. E ela esteve comigo durante todo esse processo, trazendo essa tranquilidade e essa sutileza para os processos de produção. Mas uma coisa que eu aprendi muito, e é por isso que eu defendo muito essa atuação do artista-produtor, é que o processo criativo ele é maleável. E eu não posso podar esse momento. Eu não posso podar o que é processual. E a coletiva Carochinhas, ela é processual. As pessoas de preto e vermelho estão em um terminal de ônibus. O ponto 1 a gente já não sabe. Usam máscaras pretas e caminham pelo espaço. Todo dia essa profusão de corpos. Todo dia essa profusão de pessoas. Parados, correndo, atrasados, tentando se encontrar ou buscando se perder. Muitas histórias a gente encontra só no caminhar. Eu ando e paro, ando e paro, ando e paro, ando e paro. Procurando encontrar meus similares. São corpos que se esfumaçam na minha frente. Eu ando e paro, 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 eu ando e paro. E toda hora é hora de partir. Entram em um dos ônibus. Vista da cidade através da janela do ônibus. Eu conheço a coletiva Nermélia desde Bertoni. o início, na verdade, né? Porque a coletiva ela Fotógrafa. surgiu, né, do TCC das meninas. Mulher branca, cabelos E depois longos. eles deram sequência com o espetáculo Damas. E eu acompanhei eles nesse processo criativo através da fotografia, né? Então, eu não fiz só um registro fotográfico, eu participava também no processo de criação. E Registros agora, em né, vídeo. mais uma vez, tanto Karen como a Júlia me deixou bem livre, assim, para explorar as visualidades, né? E aí, eu vou juntando os materiais, né? A fotografia com os textos que estão surgindo a partir dessa pesquisa, com mapas, com o percurso que elas fazem na cidade, no Google Maps. Aí eu junto com isso, aí fotografo as linhas que remete a Ariadne, e aí junto tudo isso para ver o que surge, que eu também não sei o que é. Eu estou experimentando e pesquisando tanto quanto todos eles, né? Quando veio o convite da coletiva, e eu lembro que o convite veio com a palavra "vamos trabalhar com feminilidade". Aruan, E na hora artista isso me residente. fez assim, feminilidade, essa palavra que hoje
eu tô com muita dificuldade de me aproximar. Pessoa branca não Porque já binária, me cabelos vi curtos. muito violentado pelo que a feminilidade trazia, inclusive dentro da cena. Porque o que é a feminilidade que eu trago pra cena, né? Ela precisa estar num corpo de mulher para ser tratado. Eu sinto que depois da transição, eu me afastei muito da arte. Porque se eu já sentia muita dificuldade de trabalhar com esse recorte enquanto eu me entendia mulher cis, agora que eu me vejo como uma pessoa não binária, é quase como um lugar de não ocupação. E aí eu acho que quando existe uma pesquisa pontual de se trabalhar o gênero, como é no caso da coletiva, eu acho que a coisa ela ganha muitas vertentes, porque você escancara mecanismos, né? Então eu acho muito interessante, por exemplo, quando você traz um mito que traz diversas figuras e que você vê que tudo é construção. Então aquilo que eu mostro é construído, aquilo que eu performo é construído e a violência também é construída, né? Diariamente. Então eu me senti até provocado a repensar, sabe? A dizer, não, se debruce sobre isso. Porque era algo que eu estava fugindo desde a transição. Sair de Natal e vir pra cá. Maria né? Flor, É artista o centro, residente. digamos, o centro do país aqui. Foi sair do quente e vir pro frio. Mulher mas negra, não só cabelo no Black clima Power. que eu digo, no clima do ambiente, assim, mas acho que também no clima das pessoas, das sensações. Eu sou a única mulher negra né, das pessoas que estão envolvidas na residência e como esse corpo está aqui. As minhas relações são outras, as questões que eu trago são outras questões. Quando a gente passeia nos personagens, nos arquétipos, essa Ariadne, quem é esse Teseu, enfim, é outra história. É uma história de silenciamento, é uma história de exclusão, não nesse lugar do vitimismo, né? Mas no lugar de tipo, são circunstâncias sociais. Quando eu me coloco no centro da cidade, por exemplo, aqui, que é um lugar mais branco, eu vejo poucas pessoas iguais a mim. Mas num desses exercícios, né, a deriva, a gente foi parar numa periferia. E ali eu percebi que era de fato uma periferia porque eu encontrei os meus iguais. E é muito doido pensar que os meus estão sempre colocados nesse lugar periférico, nesse lugar à margem e não no centro. Também é um processo de pensar a caminhada que eu fiz da margem até o centro e qual o percurso que eu faço de ir e voltar. As pessoas de vermelho e preto caminham por ruas. É o que eu chamo de sankofa, né? É olhar para trás, pegar e voltar. Então, o tempo todo eu estou fazendo esse exercício de olhar para trás, pegar, voltar. Mas é muito doido pensar isso. Interagem com as pessoas do local. O quanto de mim ainda está à margem. Porque não sou só eu. É uma história, é uma pele que não é só minha. É uma pele de outros, né? Que ainda estão ali, tentando se aproximar desse centro. Como eu vim do norte e também fico fazendo essas trajetórias, Lino, é um artista desejo residente. de Trans não binário, pardo, participar, cabelo um curto desejo cacheado. de ativar a poética mesmo na vivência do dia a dia das pessoas, sabe? Tipo, Registros às em vezes mídia. a gente passa por coisas tão belas e a gente não percebe, às vezes a gente tem assuntos a tratar que a gente não quer tratar e a gente, como artista, participar ativamente dos espaços públicos é a gente incentivar que determinadas perguntas sejam feitas pelas próprias pessoas. Esse é meu interesse em trabalhar com diferentes territórios. A coletiva estende linhas vermelhas pela perceber cidade. que um corpo diferenciado, uma pessoa com uma intenção às vezes diferenciada, sei lá, na minha própria rua, eu passo todos os dias, mas o dia que eu decido aplicar algum tipo de intervenção artística, muda a forma como as pessoas me olham e a forma como elas reagem ao meu corpo. Então eu acho que fazer esse tipo de trabalho é incentivar mesmo as pessoas a ter essa mudança de olhar, essa parada para refletir sobre qualquer coisa, às vezes sobre a beleza, que é uma coisa que às vezes a gente se afasta, acha que tá tudo muito no online, sabe? A gente acha que tá muito dentro de um quadro, enquanto que a gente não percebe que no dia a dia a gente pode ativar determinadas perguntas, determinadas poéticas. Por exemplo, aqui em Campinas eu vejo muito menos pessoas tomando seus espaços, as ruas, sabe, tomando suas esquinas, tomando suas praças, com música, com qualquer coisa, tomando mesmo com a sua presença, do que na minha cidade, que já é muito mais ativa nesse sentido.
sempre tive um encantamento Bema pelo Gosto, espaço artista público, residente. por arquitetura urbana, Pessoa branca pela luminária e cidade, cabelo por raspado. simplesmente o ato de caminhar, sair, conhecer onde você tá, Registros. sabe? Como a arquitetura da cidade compõe nossa vida mesmo, sabe? O por onde a gente anda. A coletiva o como a caminha gente pela anda. cidade. Fico muito pensando nisso, assim, como que essa arquitetura vai delimitando as nossas caminhadas diárias e delimitando os corpos que transitam ali, sabe? Vista da Quando a cidade gente através começou da a janela do pensar nesse ônibus. projeto, idealizar isso, a gente não tinha muita ideia do final desse trajeto, mas a gente tinha ideias ou pistas de como caminhar por esse labirinto que é o próprio projeto. Todas as escolhas dos trajetos foram bastante pela intuição, mas foram bastante pelo acaso. E por acaso, 4 de nós fomos para o Orciel e outros 2 para o Ouro Verde. Mas o que importa é o caminho. Para mim sempre foi muito difícil caminhar aqui em Campinas sozinha. Aruã. Lugar de tensão, de violência para o meu corpo. E de repente virou um lugar de exploração. Pessoas da coletiva De ocupam repente praças e virou um lugar ruas. de brincadeira também, de reconexão, então de olhar e criar outros símbolos para esse lugar, para esse espaço, com pessoas que estão também nessa jornada. Tem sido muito intenso, assim, numa camada pessoal, para além da camada artística, de não ter medo de andar por essas ruas, assim. Eu acho que me trouxe muito de volta nesse lugar de tipo, gente, eu não sei o bairro que eu moro. Eu não conheço ainda, não consegui andar pelo bairro que eu moro em São Paulo. E muito bom, assim, trocar também com as pessoas, né? Coisas muito simples. Bema Que Gosto. as pessoas ficam, nossa. Acho que é isso, como também que a gente interfere nesse espaço, né? Não às vezes fica só no contemplativo, mas também age sobre ele. É uma Lindo. oportunidade, eu sinto, sabe, de rever determinados aspectos, determinados arquétipos. Rever como arquétipos encaixam ou desencaixam totalmente do dia a dia. E como a gente necessita explorar temas Lino que dança em são uma dados praça. pelo patriarcado. Para que a gente tenha o espaço de explorar temas que não têm a ver com o patriarcado. Porque, enfim, né, a Grécia é um fundamento patriarcal. E aí, como a gente precisa passar por lá para poder ter espaço para falar o que a gente quer. Não simplesmente falar, olha, tem outras histórias. Às vezes a gente faz uma separação das coisas, né? Ah, isso aqui é mais pedagógico. Aí a gente separa o pedagógico do artístico. É como se não fosse uma coisa só. Como se tudo isso não fosse processo. É como se o produto final, a gente vive nessa coisa, nessa ideia comercial de tudo, inclusive dos processos. O que é que finda isso aqui? Em uma e às vezes calçada aquilo coletiva não após. precisa findar. Aquilo ali, o processo, ele já é o todo da coisa, sabe? Quando a gente Júlia. fala de uma prática poético-política, a gente não tá falando só dessa militância dura que vai escrever cartaz e que vai chegar nas pessoas e falar sobre A porcentagens, coletiva mas ocupa tá praças e nesse ruas. lugar do afeto, do festejar, nesse lugar que é muito de uma leveza que a gente abre nesse cotidiano pós-pandêmico, assim, e de repente a gente abre essa possibilidade de ser plena e de estar feliz e de sentar e rir. Isso também é uma poética política. Esse lugar da política enquanto um lugar de alegria mesmo, assim. Estamos vivos. Eu Catarina. vejo em todos esses processos que a coletiva desenvolve, esse sentimento de estar junto. Registros. De ser uma coletiva que se deixa afetar pelo outro, pelo que vem de fora. E daí existe sempre um pensamento muito forte, muito presente de como o nosso trabalho se encontra com o outro. Acho que isso pra mim é uma das coisas mais bonitas da coletiva. Essa preocupação Artistas do conversam com encontro. transeuntes. É ali que eu enxergo os meus ideais políticos enquanto cidadã, meus ideais enquanto artista, enquanto pessoa da classe artística que é uma trabalhadora da cultura. Essa é Karen. a primeira vez que a gente está colocando em prática a vontade de expandir o grupo, né? A coletiva, da melhor forma possível, que é trabalho mesmo, né? Pagamento, Estendem um tecido vermelho na grama. agendas, né? Essas coisas. A gente conseguiu esse milagre de conseguir uma semana com todas as pessoas que a gente tinha muito, muito interesse de trabalhar junto. Não sei, assim, eu me sinto muito nutrida por esse encontro. Eu estava muito nervosa antes, Caminham próximos à mas pista. agora
parece até fácil, sabe? Parece que tá tudo encaixando tão certinho, assim. Karen. E é muito bom tá conseguindo colocar em prática uma utopia, porque eu acho que é uma utopia se colocar como uma coletiva que quer criar redes, né? E a gente conseguir fazer isso, mesmo que seja por uma semana, mas eu acho que isso vai ter reverberações por muito tempo ainda para todas as pessoas que estão aqui, né? Tela preta, logo verde claro com besouro vermelho ao centro, idealização coletiva Carochinhas, créditos selecionados, artistas residentes e performers, Aruan, Demagosso, Júlia, Karen, Lino, Maria Flor, coordenação artística, Júlia Prudêncio e Karen Meza, coordenação de produção, Catarina Glória, assistente de produção, Fernanda Nunes, fotografia, Normélia Bertoni, registro audiovisual, Nina Pires e Dalton Iatabe, edição, Nina Pires, audiodescrição, Isadora Fanja e Ana da Hora, intérprete de Libras, Flávia Batista, identidade visual, Giovana Poleto, web designer, Mônica Caldeira, logos selecionados, Proc Lab, Coletiva Carochinhas, Governo do Estado de São Paulo e Governo Federal.